noite, irmãos e irmãs. Graça e paz da parte do nosso Deus. Eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia lá no livro do profeta Jonas. A gente já está trabalhando com ele desde hoje pela manhã. E agora nós vamos dar continuidade, né, a esse texto, ao livro desse profeta, que é muito rico e que o Senhor nos ensina de maneira absurda quando lemos esse texto. Mesmo assentados, você não precisa se colocar de pé, nós vamos fazer essa leitura do verso 1 até o verso 11. Jonas 1, de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor, leitura de forma alternada. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Podeis assentar até o verso 11. Nós começamos a falar hoje sobre o Jonas e existe algo profundamente revelador nesse texto. Deus ama quem nós evitamos. E eu comecei a falar um pouco sobre isso de manhã. Deus ama aquela pessoa que parece que foi colocada na nossa vida para testar a nossa paciência. Deus ama essas pessoas. Às vezes a gente acha que elas não podem ter comunhão com Deus. E de manhã eu falei sobre o exclusivismo religioso, né? A gente acha que só nós somos o alvo da misericórdia do Senhor. Mas Israel cria na eleição e corretamente, mas confundiu
eleição, Jonas então confunde eleição com privilégio exclusivo. O livro de Jonas começa demonstrando essa distorção. E aqui nós não vemos apenas um profeta fujão. Vemos um Deus avançando no seu querer. Vemos um Deus avançando na sua vontade. E a verdade central que governa todo o capítulo 1, todo o texto que nós lemos é: o nosso Senhor alcança gentios, mesmo quando o seu próprio povo resiste. E hoje nós veremos um Deus que envia, um profeta que foge, gentios que temem e uma graça que atravessa fronteiras. Como eu falei hoje de manhã na aula da escola dominical, nós precisamos entender que a misericórdia de Deus não é balizada pela fronteira da nossa cidade, do nosso município, do nosso estado, do nosso país. E é interessante que Jonas começa a profetizar nos dias de Jeroboão, lá de 2 Reis 14, 25. E aí, Israel vivia em um momento muito singular. Prosperidade econômica, estabilidade política, mas uma decadência espiritual muito grande. A Assíria, então, era aquela potência que estava crescendo. A Síria, ela era aquela potência que estava se desenvolvendo tecnologicamente, se é que existia isso naquela época, né? Então, a capital da Assíria era Nínive. E os registros arqueológicos, eles mostram a brutalidade com que a Assíria tratava os seus inimigos. Empalamento dos seus inimigos, exposição de corpos e deportações em massas. Israel sabia, aquele império seria um instrumento de juízo divino no futuro. Quando Deus manda Jonas ir a Nínive, ele está enviando graça a um inimigo que futuramente disciplinaria Israel. E isso pode ser escandaloso para mim e para você. Mas teologicamente, Jonas revela a soberania universal de Deus. Teologicamente, Jonas vai revelar o caráter missionário do Senhor. Teologicamente, o profeta Jonas vai revelar a incapacidade humana de amar como Deus ama. E tendo isso como pano de fundo, a gente precisa entender algumas coisas sobre o Senhor que alcança os gentios. Em primeiro lugar, o Senhor que alcança os gentios, nós precisamos entender que Ele alcança pela sua palavra. Retorne aí no verso 1 e o verso 2 comigo, vamos dar uma olhada. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. É interessante, irmãos, que o texto começa com: veio a palavra do Senhor. A missão nasce da revelação de Deus no nosso coração. Deus fala, Deus envia, Deus toma a iniciativa e Ele continua. Vai à grande cidade de Nínive. Observe, Deus vê a maldade dos gentios. Deus decide agir. Deus envia um mensageiro para falar em nome dEle. Antes da igreja existir, antes da grande comissão, o coração missionário já era um adjetivo dado ao Senhor dos Exércitos. O coração missionário já estava ativo. A igreja não inventou missões. Missões nascem no caráter do Senhor.
Por isso, o nosso Senhor alcança os gentios pela sua palavra. Mas existe uma segunda verdade sobre esse tema. O nosso Senhor alcança os gentios apesar da rebeldia. Vamos lá, versículo 3, ele vai dizer assim, ó: Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, o nosso Senhor alcança os gentios, apesar da sua rebeldia. Jonas se dispôs, mas para fugir. Se Jeremias a gente trata como profeta chorão, Jonas eu acho que a gente pode tratar como profeta fujão, né? Acho que seria um bom tratamento para ele. Ele foge então para Tarsis, extremo oposto conhecido do mundo antigo. A palavra desceu, que nós acabamos de ler, aparece repetidamente. Isso não é apenas uma questão geográfica, é uma teologia narrativa. Quem foge da missão desce espiritualmente, desce emocionalmente, desce moralmente. E Jonas não ignora a vontade de Deus, ele a rejeita. Deus podia ter falado com ele, ele fingiu que não ouviu, ignorou. Mas não, ele fez diferente. Ele foge, ele sai daquela visão, ele sai daquela ordem. Quantas vezes eu e você sabemos o que Deus quer, mas escolhemos o caminho oposto. Por isso, o Senhor alcança os gentios, apesar da sua rebeldia. Mas o nosso Senhor alcança os gentios também pela sua soberania sobre a criação. Versículo 4, vamos lá. Ele diz assim: mas o Senhor lançou sorte sobre o mar, um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, o navio estava a ponto de despedaçar. O nosso Senhor alcança os gentios pela soberania sobre a criação. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento. E é interessante que esse verbo é um verbo ativo. A tempestade não é um acaso. A tempestade é uma disciplina providencial do nosso Deus. Enquanto Jonas dorme, os marinheiros clamam. Os marinheiros lançam as cargas ao mar, buscam salvação, e o capitão diz: levanta-te. O pagão chamando o profeta para se arrepender. Olha só que interessante. Que ironia poderosa. O mundo muitas das vezes demonstra mais temor com as coisas do Senhor do que a igreja. A igreja muitas das vezes tem se acomodado. Tempestades, às vezes, são instrumentos de redirecionamento missionário para a vida da igreja. E a gente precisa passar por elas. Mas também o nosso Senhor alcança os gentios pela revelação do seu nome. Versos de 7 a 10, diz assim: e diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E que povo é o teu? E ele respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Por isso, o nosso Deus alcança os gentios pela revelação do seu nome. A sorte cai sobre Jonas quando ele declara
temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e fez a terra. Ele faz a mais elevada confissão teológica do capítulo 1. Mas os marinheiros temeram sobremaneira. Eles percebem a gravidade e aqui existe algo extraordinário. Gentios que reconheceram a soberania do Criador. Antes de Jonas chegar a Nínive, Deus já estava se revelando no convés do navio. Antes de Jonas começar a seguir a ordem do Senhor, Deus já se revelava a quem ele queria revelar. Por isso o Senhor alcança os gentios pela revelação do seu nome. Temo ao Senhor. Queridos, Deus não depende da perfeição do pregador para glorificar o seu nome. E nós precisamos entender isso. Homens e mulheres são imperfeitos, assim como Jonas era imperfeito. Mas nós precisamos seguir os caminhos, seguir a ordem do Senhor de fazer discípulos. Por isso, o Senhor alcança os gentios pela revelação do seu nome. Mas também o Senhor alcança os gentios para confrontar o seu povo. Versículo 11. Disseram: que te faremos para que o mar nos se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais impetuoso. Que faremos? Os gentios querem uma direção espiritual. As pessoas olham para você esperando uma direção espiritual, porque vem a esperança de Cristo na sua vida. E nós precisamos dar essa resposta. O texto termina com pagãos buscando o Deus verdadeiro. Jonas foge da missão, mas Deus já estava convertendo os corações no mar. Olha que interessante. Isso precisa confrontar a igreja. Nós não somos proprietários da graça de Deus, nós somos instrumentos dela. E aí, então, depois desses 5 momentos, que eu vou repetir rapidamente para você. O Senhor alcança os gentios pela sua palavra. O Senhor alcança os gentios apesar da rebeldia do seu povo. Terceiro, o Senhor alcança os gentios pela sua soberania sobre a criação. Quarto, o Senhor alcança os gentios pela revelação do seu nome. E quinto, o Senhor alcança os gentios para confrontar o seu povo. E agora, Houston, I have a problem. Temos um grande problema. E ele é duplo. Pastor, você está dizendo que o texto bíblico tem um problema? Não. Eu estou dizendo que agora nós precisamos entender esse duplo problema que a gente chegou. O primeiro é um coração exclusivista. O segundo é um coração desobediente. Jonas representa o crente que conhece a doutrina, mas não carrega compaixão. Podemos defender a soberania de Deus, mas resistir à expansão da sua graça. E o texto nos pergunta: temos teologia missionária ou apenas uma teologia confortável? E agora nós precisamos resolver isso. Em Mateus 12, versículo 40, Jesus diz que ele é o cumprimento do sinal de Jonas. Logo, Jonas é um profeta, como eu e você, falho. Cristo é o profeta perfeito. Jonas fugiu, Cristo veio.
Jonas quase morreu por conta própria. Cristo morreu por uma culpa minha e sua, por uma culpa alheia, por uma culpa que não era dele. Jonas foi lançado ao mar, Cristo foi lançado na cruz, e após a ressurreição, ele envia e diz em Mateus 28, ide e fazei discípulos de todas as nações. Em Cristo, a promessa de Abraão se cumpre. Todas as famílias da terra seriam abençoadas. O nosso Senhor alcança os gentios definitivamente na cruz. Tem uma música antiga, da época de Filipe, vocês não devem conhecer. Eu acho que é da Oficina G3. Ele diz assim: naquela cruz o herói dos heróis venceu a morte e levou sobre si os meus pecados. A promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas nos alcança e alcança os gentios na cruz. E lá, o Senhor leva sobre si o meu e o seu pecado. Por isso, precisamos ter um coração obediente. Por isso, não podemos ter um coração exclusivista, porque a graça do Senhor vai recair sobre quem Ele quer e não sobre quem a gente quer. Quem é a sua Nínive? Quem você tem evitado? Qual Tarsis você tem escolhido para fugir? Deus continua governando sobre as tempestades, salvando pessoas improváveis, enviando a sua igreja a pregar a palavra até os confins da terra. Não seja e não faça parte de uma igreja que vive no porão missionário. Seja uma igreja no convés, do lado de fora. Levante-se, arrependa-se da indiferença, ore pelos improváveis, evangelize os difíceis, ame os que você julgou. Que Deus não precise usar tempestades na minha e na sua vida para nos colocar na direção da missão. Porque o nosso Senhor alcança os gentios e Ele quer usar a mim e a você para isso. Que nós possamos sair daqui nesse domingo entendendo que nós precisamos parecer mais com Cristo do que com Jonas, porque o Senhor irá nos usar e nós iremos nos assustar. Tamanha a misericórdia do Senhor para conosco. Que nós possamos ter um restante de domingo abençoado e que sejamos homens e mulheres cheios e cheios do Espírito Santo. Amém? Louvemos ao Senhor.